Continuamos hoje a leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson, através do médium Anthony Borgia, ambos da Inglaterra. Posição geográfica. O que é posição geográfica no mundo espiritual em relação ao mundo terreno? Muitas pessoas pensam nisso em diversas ocasiões e incluem-me entre eles. E isso leva a uma outra questão, concernente à disposição de outros reinos, dos quais apenas dei-lhe alguns detalhes. Como eu já comentei antes, ele trata por reino porque ele vem de um país onde existe a monarquia. Então ele não fala em cidades, em planos, em dimensões, ele fala em reinos. Mas são colônias espirituais, planos espirituais. Continuamos. Eu já lhe contei como, quando cheguei no momento crítico final, deitado em minha cama de doença terrena, eu finalmente senti um desejo de me levantar, o que cedia a esse desejo com facilidade e sucesso. Nesse caso em particular, a linha de demarcação foi bastante fina entre os limites da minha vida terrena e o começo da minha vida espiritual, porque eu estava, de posse plena dos meus sentidos, completamente consciente. A real transposição de um mundo para outro foi, a este respeito, imperceptível. Mas posso estreitar as coisas ainda mais, recordando que houve um momento em que as sensações físicas referentes à minha última doença me deixaram abruptamente, e no lugar delas uma sensação deliciosa de alívio físico e paz mental envolveram-me completamente. Senti que queria respirar profundamente, e assim o fiz. O impulso de me levantar da cama, a retirada de todas as sensações físicas, marca um instante de minha morte, entre aspas, física e o nascimento no mundo do espírito. Mas quando isso aconteceu, eu ainda estava em meu quarto terreno. Portanto, pelo menos uma parte do mundo espiritual deve interpenetrar no mundo terrestre. Essa experiência em particular vai nos dar um ponto de partida para nossas explorações geográficas. Meus amigos, ele está se referindo à experiência dele. Mas através de outros estudos, nós sabemos que os planos sim se interpenetram. Aqui no nosso espaço material, onde temos nossa mesa, nossa casa, nossa cama, existe também o duplo disso. Existem mundos espirituais, mundos é uma palavra ampla, existem espíritos convivendo, existem construções espirituais, existe tudo no mesmo plano, mas não na mesma dimensão. É difícil a gente explicar, porque nós não temos vocabulário adequado para explicar. Então, nas nossas ruas, nós temos espíritos e nós temos encarnados. Nós temos construções espirituais e temos construções materiais que nós conhecemos. Tudo isso num mesmo plano coabita. Mais alto, em planos mais elevados, não. Só existem os planos espirituais. Mas a leitura de outros livros vai facilitar que todos vocês possam entender. Mas vamos continuar a nossa leitura. O próximo evento da minha transição foi a chegada de meu amigo Edwin e o nosso reencontro depois de um lapso de anos. Aparentemente, o encontro se deu no meu quarto. Então, depois de nos cumprimentarmos e conversarmos por um curto espaço de tempo, Edwin propôs que saímos daquele ambiente, o qual, nas circunstâncias, estava bastante sombrio. Ele me pegou pelo braço, pediu que eu fechasse os olhos e eu senti que me movimentava sutilmente no espaço. Não tive uma percepção clara da direção. Somente sabia que estava viajando, mas se para cima ou se para baixo era impossível dizer. Nossa velocidade aumentou até que ele pediu que, finalmente, eu abrisse os olhos e me vi diante da minha casa espiritual. Desde aquele dia aprendi muitas coisas. E uma das primeiras lições foi a arte da locomoção pessoal, através de outros meios que não fosse o andar. Há imensas distâncias aqui para serem cobertas. Algumas vezes devemos fazê-lo instantaneamente. Isso é feito pelo poder do pensamento, como já delineei. Mas o fato mais estranho para mim, no começo, foi que quando me movia no espaço em qualquer velocidade maior que a do andar,
percebia que não tinha absolutamente um senso de direção, apenas de movimento. Se eu escolho fechar meus olhos enquanto viajo em velocidade regular, meramente me fecho para a paisagem ou qualquer visão que me rodeie. Pode-se pensar que alguém pode se perder. Isso está fora de questão. Esta ausência de direção, de forma alguma, interfere na forma inicial de pensamento, na função de locomoção. Uma vez que nos determinamos a ir a algum lugar, colocamos os pensamentos em ação e eles, por sua vez, instantaneamente colocam nossos corpos espirituais em movimento. Alguém pode até dizer que isso não é caso de se pensar no assunto. Falei com outras pessoas sobre o assunto e comparei depoimentos gerais. É algo que todos fazemos quando somos recém-chegados no mundo espiritual. E nunca nos faltam bons amigos que nos ajudam nas nossas dificuldades iniciais. Descobri que é comum a todos, aqui no mundo espiritual, esta ausência de percepção direcional, quando se move rapidamente. Claro, quando viajamos instantaneamente, não há, entre aspas, tempo a ser observado. De qualquer forma, não há um intervalo observável de tempo entre o momento em que saímos de nosso destino e o momento em que lá chegamos. Percebe-se que a partir desse fator de direcionamento não percebido, se é que posso nomear dessa forma, que assinalar uma localização precisa no mundo espiritual, relativa ao mundo terreno, é um tema difícil. Eu quero recordar a todos, na série André Luiz, em que ele nos dá as opções. Em algumas vezes, André Luiz chegava ao plano terrestre instantaneamente. Em outras, ele fazia o percurso e passava por várias paisagens que ele descreveu, desde a saída do nosso lar até a chegada no plano físico. E para tal, ele passa por áreas bem inóspitas, pois é umbral. Existe umbral imediatamente acima da nossa crosta, como imediatamente abaixo. O que me fez imaginar, não sei se é realidade ou não, que uma montanha aqui na Terra tem a sua continuidade no plano espiritual. Então, esses espíritos vêm caminhando inicialmente pela parte espiritual e em seguida pela parte física. É o que eu imagino. Vocês podem me dizer o que pensam a respeito. É muito interessante tudo isso. Mas vamos continuar a nossa leitura. Realmente, duvido que alguém novato no mundo espiritual poderia arriscar adivinhar a sua posição geográfica relativa. Claro, há grandes quantidades de pessoas que jamais raciocinarão sobre tais assuntos. Cortaram toda a conexão com o mundo, deixaram para trás para sempre. Sabem que estão positivamente vivos no mundo espiritual, mas quanto à sua posição exata no universo, nem se incomodam. Mas o nosso caso é diferente. Eu estou em comunhão ativa com o mundo terreno e penso que seria interessante se eu tentasse transmitir alguma ideia de onde os planos espirituais estão situados. O mundo espiritual está dividido em esferas ou reinos. Essas duas palavras designantes passaram a aceitação entre a maioria dos que na Terra têm um certo conhecimento da comunicação com o nosso mundo e a praticam. Falando com vocês dessa forma, usei palavras intercambiáveis. Elas bastam para o nosso propósito. Não posso pensar em nada melhor. Foram dados números a essas esferas por alguns estudiosos, começando pela primeira, que é a mais baixa, até a sétima, que é a mais alta. Costumeiro entre a maioria de nós seguir esse sistema de numeração. A ideia iniciou, como me disseram, no nosso plano, ou seja, no plano espiritual, e é um método útil e conveniente para se informar a alguém de sua posição na escadaria da evolução espiritual. As esferas do mundo espiritual são percorridas em uma série de faixas, formadas por uma série de círculos concêntricos em torno da Terra. Essas faixas alcançam o espaço infinito e estão ligadas invisivelmente com uma Terra, como se fosse uma Terra em menor revolução em torno de seu eixo, e, é claro, em sua maior revolução em torno do Sol. O Sol, entretanto,
não tem influência no mundo espiritual, não temos consciência dele, já que é puramente material. Uma exemplificação dos círculos concêntricos nos é dada quando nos contam que uma visita de uma esfera superior está descendo até nós. Ele está relativamente acima de nós, tanto espiritualmente quanto espacialmente. Os baixos reinos trevosos estão situados perto do plano da Terra e a interpenetram até o mais fundo. Foi através desses reinos que passei com Edwin quando ele veio me levar até a minha casa espiritual. E foi por essa razão que ele me recomendou eu fechasse os olhos firmemente, até que eu tivesse que me dissesse para abri-los novamente. Eu estava suficientemente alerta, demais, porque estava plenamente consciente. Senão veria alguma coisa tenebrosa que o mundo lançou para esses lugares escuros. Com o mundo espiritual construído uma série de círculos concêntricos, tendo a Terra aproximadamente no centro, vimos que as esferas são subdivididas lateralmente para corresponderem amplamente às várias nações da Terra. Cada subdivisão estando situada imediatamente sobre sua nação correspondente. Quando você considera a imensa variedade de temperamentos nacionais e características distribuídas pela Terra, não se surpreende que as pessoas de cada nação desejem gravitar sobre os de sua espécie no mundo espiritual, tanto quanto o fazem quando na Terra. Meus amigos, é como se acima de cada cidade existisse outra cidade similar. Similar em tudo, na forma, no modelo, na cultura, para que o espírito, assim que saísse do seu plano físico, se sentisse à vontade no seu plano imediato. Continuando. A escolha individual, claro, é livre e aberta a qualquer alma. Ela pode viver em qualquer parte do seu próprio reino que lhe agrade. Não há fronteiras territoriais fixas aqui para separar as nações. Elas fazem suas próprias fronteiras invisíveis de temperamentos e costumes, mas os membros de todas as nações da Terra são livres para se mesclarem no mundo espiritual e para terem prazer de um relacionamento social feliz e irrestrito. Faço eu novamente uma observação. Isso não é bem assim. Nos planos mais baixos, há sim, inclusive aduanas, existe infiltragem, um espírito terrestre, um espírito de primeira linha, ele não pode estar passando de um país para outro livremente, não. E já tivemos informação a respeito. E essa liberdade pode estar em espíritos mais elevados, como o plano onde está o Monsenhor. Ele, por ser um espírito pacífico, pode ter essa liberdade. Mas nos planos inferiores, isso não é assim. Não há toda essa liberdade, não. Continuando. A questão da linguagem não apresenta dificuldades, porque não somos obrigados a falar em voz alta. Podemos transmitir nossos pensamentos uns aos outros, com certeza de que serão recebidos pela pessoa a quem estamos endereçando mentalmente. Dessa forma, a linguagem não constitui barreira. Cada uma das subdivisões do mundo espiritual tem suporte nas características de seu complementar terreno. Isso é apenas natural. Minha própria casa está situada nas vizinhanças que me são familiares, que são o complemento da minha casa terrena, em aparência geral. Essas vizinhanças não são uma réplica exata dos entornos terrestres, por isso, quero dizer que a minha casa espiritual está localizada num tipo de campo com o qual eu e meus amigos estamos familiarizados. Essa divisão de nações se estende apenas até certo número de reinos. É o que eu acabei de dizer. Além disso, a nacionalidade como tal cessa de ser. Retemos apenas nossas diferenças exteriores e visíveis, tal como as cores de nossa pele, seja amarela, branca ou negra. Não somos conscientes de nacionalidades quando estamos na Terra ou durante nossas curtas estadias nos reinos inferiores. Nossas casas não terão uma aparência de nacionalidade definida a partir dali, e participaremos mais de puro espírito. Você vai se lembrar agora de como, ao se construir o anexo da biblioteca, eu lhe apresentei o governante do reino. Cada reino tem essa personalidade, apesar do termo governante não ser o melhor, porque pode transmitir a impressão errada.
Seria mais feliz e muito mais exato dizer que ele preside sobre todo o reino. Apesar, ele é o responsável, é a direção, é o organizador daquela região, daquela cidade espiritual. Ou colônia, os nomes são vários. Continuando. Apesar de que cada reino tenha seu próprio governante residente, todos os governantes pertencem a uma esfera superior àquela que ele preside. A posição é tal que necessita altos atributos da parte do detentor, e o cargo é atribuído somente àqueles que tenham tido longa residência no mundo espiritual. Muitos deles estão aqui por centenas de anos. Meus amigos, é tudo muito relativo. Lá você ocupa uma posição por mérito, por competência, e não por uma preferência deste ou daquele. Não há jeitinhos. Vamos adiante. Grande espiritualidade apenas não é suficiente. Se fosse, haveria muitos espíritos maravilhosos que poderiam ocupar esses cargos com distinção. Mas um governante deve ter muita sabedoria e experiência de humanidade, e ainda mais deve sempre poder mostrar discrição ao lidar com vários assuntos que chegam diante dele. Toda a experiência e sabedoria dos governantes, toda a sua simpatia e entendimento estão sempre à disposição dos habitantes de seu reino, enquanto sua bondade e infinita paciência estarão sempre em evidência. Esta grande alma está sempre acessível a qualquer um que queira consultá-lo ou a quem lhe traga seus problemas para serem solucionados. Nós temos os nossos problemas, assim como vocês os têm na Terra, apesar de que nossos problemas são bem diferentes dos seus. Os nossos nunca são do tipo de preocupações e cuidados atormentadores do mundo. Falando de mim mesmo, meu primeiro problema, logo depois da transição, era como deixar certo o que eu considerava errado naquilo que fiz quando encarnado. Escrevi um livro no qual tratei a verdade da comunicabilidade com o mundo terreno com grande injustiça. Quando falei a Edwin sobre o assunto, ele, sem que eu soubesse, buscou o aconselhamento do governante do reino, e o resultado foi que outra grande alma veio discutir o problema comigo e oferecer sua ajuda e aconselhamento para as minhas dificuldades. Foi o conhecimento do governante sobre os meus problemas, logo no começo, que trouxe bom termo ao meu assunto. Pode-se ver através disso que o conhecimento de um governante sobre as pessoas sobre as quais ele preside é vasto, para que não se pese que é humanamente impossível para uma mente carregar tanto conhecimento dos assuntos de tantas pessoas como as que temos no reino. Entenda-se que a mente de um encarnado é limitada em seu campo de ação pelo cérebro físico. No mundo espiritual não temos cérebro físico para nos tolher. Nossas mentes estão completamente receptíveis e toda a sabedoria que nos chega. Não esquecemos o que aprendemos no mundo espiritual, mesmo sendo lições espirituais ou fatos. Mas leva tempo, como vocês diriam, para aprender, e é por isso que os governantes dos reinos levaram centenas de anos terrestres no mundo espiritual antes de terem a seu cargo tanta gente. Os governantes têm que guiá-los, dirigi-los, ajudá-los em seus trabalhos e unir-se a eles em sua recreação. Ser uma inspiração a todos, agir com eles em todos os sentidos da palavra, como um pai devotado. Não há coisas como infelicidade neste reino. Não fosse por outra razão, a não ser que seria impossível com tal grande alma para eliminar todos os nossos problemas. Mas eu faço outra observação aqui. Os espíritos mais elevados se preocupam com aqueles que ainda estão em sofrimento. E isso é um fator de preocupação para eles, que eles tratam de solucionar todos esses casos, certo? Eles não vivem lá em felicidade eterna. Não, eles se preocupam uns com os outros. Seguindo. Cada esfera é completamente invisível aos habitantes da esfera abaixo dela. E a este respeito, pelo menos, ela providencia sua própria fronteira. Numa jornada a um reino inferior, vê-se o terreno degenerar gradualmente. Conforme se vai a um reino superior, acontece justamente o contrário. Vemos a terra em torno de nós tornar-se mais etérea, mais refinada, e isso forma uma barreira natural aos que não tenham progredido o suficiente para serem habitantes daquele reino. Bom, eu já lhe disse que os reinos estão uns acima dos outros.
como então seria a continuidade, acima ou abaixo. Deve haver um ponto ou pontos em que cada reino, onde há uma inclinação distinta para cima, para um deles, ou a declividade distinta para outro. Parece simples pensar, mas é o caso. Não é difícil imaginar, talvez, uma descida gradual para as regiões que são menos salubres. Para ajudar, podemos pensar em nossas experiências terrestres, recordar alguns lugares pedregosos que tenhamos visitado ou escalado, traiçoeiro aos pés, conduzindo a cavernas escuras, frias, úmidas, sem atrativos, onde podemos esperar todas as maneiras ruidosas de emboscadas esperando por nós. Podemos então lembrar que acima de nós, apesar de fora do campo de visão, brilha o sol, irradiando calor e luz sobre a terra, enquanto parecemos estar em outro mundo. Podemos explorar as cavernas subterrâneas até nos perder e perdermos o mundo para sempre. Mas sabemos que há pelo menos uma saída se pudermos apenas achá-la e perseverarmos em nossa tentativa de escalar as paredes rochosas. Ele está falando do ponto de vista material, que do ponto de vista espiritual ele simplesmente pensa em sair e ele sairá. Seguindo, se iniciarmos nosso mundo do espírito no mais recôndito recesso deste quadro terreno das cavernas subterrâneas, podemos ver como cada um dos reinos está conectado com o reino imediato acima e, analogicamente terrena, é claro, elementar, mas o processo e o princípio são os mesmos. A transição no mundo espiritual de um reino para outro é literal. Não literal quando passar de uma caverna escura para a luz do sol lá fora. Tão literal quanto andar de um quarto para outro em sua casa, para o andar de cima ou de baixo. Para passar desse reino onde vivo para o próximo superior, vejo-me andando ao longo de uma leve subida, à medida que prossigo. Vejo todos os sinais inconfundíveis e os sinto de um reino de refinamento espiritual maior. Eventualmente chegarei a um ponto da minha caminhada onde não mais poderei seguir, porque me sentirei inconfortável espiritualmente. Se eu fosse estúpido o suficiente para tentar desafiar esses sentimentos, ficaria finalmente completamente incapacitado de arriscar um só passo adiante, sem sentir sensações que possivelmente não aguentaria. Não conseguiria ver mais nada diante de mim, somente o que ficou para trás. Mas se estamos em cima de uma dessas fronteiras, ou se ficamos bem nos confins de nosso reino, aparece uma certa linha na ponte entre os dois reinos, onde o superior torna-se invisível aos olhos dos de menos espiritualidade, da forma que certos raios são invisíveis aos olhos humanos e certos sons e notas musicais são inaudíveis para os ouvidos terrenos. Assim é nos reinos superiores, os habitantes dos reinos inferiores. A razão é que cada reino possui um timbre vibracional mais elevado que o anterior, e por isso é invisível e inaudível aos que vivem abaixo. Desta forma, podemos ver outra lei natural operando para o nosso benefício. Então, ele não consegue ir porque ele já não vê mais nada, ele não sente o chão, ele não tem como ir, certo? E o oposto é o contrário. Vai ficando mais firme, mais sólido, mais áspero, não é? Mas recomendo, leiam os livros de André Luiz, vocês vão ver inúmeros exemplos dessa situação. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência. Abraços!